E o cristão tem que se arrepender todo dia. Todo dia tem que fazer essa oração. Né? Tem muitos cristãos com o coração endurecido, julgando Deus. Por que Deus me abençoa? Eu aceitei, por que Deus não faz? Não, vamos orar. Vamos buscar Deus em oração. Eu digo para os irmãos, sem medo de errar, como acabei de orar aqui agora. Irmãos, esse tempo que eu tenho ficado aqui fazendo a obra de Deus tem sido um tempo de vitória. Aleluia. Oh, glória. Alguém pode dizer assim, mas pastor, você andava de carro, está andando de pé, de ônibus. Irmão, mas eu glorifico a Deus. Se o carro está parado, às vezes, se eu estivesse andando com ele, eu já tinha entrado debaixo de uma carreta. Eu tinha caído num abismo. E o Senhor está com ele parado aí, às vezes, me livrando nós. Eu glorifico a Deus por tudo. Isso é que é importante. E a palavra vai falar para nós hoje sobre arrependimento. Para a glória de Deus. Diz assim, Zacarias 12, verso 10. Diz assim: sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplica. Olharão para aqueles a quem transpassaram, pranteá-lo-ão com quem prantearam, por unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar. A palavra de Deus nesta noite está falando para nós. Deus está falando que tinha uma promessa. Uma promessa para nós, irmãos. E tinha uma promessa naquela época para aqueles que estavam na caminhada. E essa promessa, ela se resume hoje para mim e para você. A promessa de Deus. Aleluia. A promessa de Deus é para mim e para você. Jesus, ele veio, nasceu de uma mulher. Queridos, foi crucificado. Os apóstolos estavam tão agarrados com eles. E o Senhor um dia sentou e disse: meus filhos, eu vou ter que deixar vocês. Porque se eu não deixar vocês, o Espírito da graça, o Espírito Consolador não virá. Aleluia. Com vocês. Agora eu vou fazer uma pergunta a você. Se Jesus chegasse em carne aqui, você abraçasse, beijasse, sentisse, visse, e ele começasse a ensinar pelo menos aqui no Tremendão, 2 dias no evento. E ele dissesse assim: agora eu vou desaparecer de novo. Eu pelo menos ele ia dizer: não, Senhor, não, ensina mais um pouquinho, fica conosco mais um pouquinho. E assim foi no dia dos discípulos. Ele fez os discípulos e disse: é necessário eu ir para o meu Pai. Teve uns que não aceitou, como Pedro: não, Senhor, não, eu não quero que isso aconteça. Calma, Pedro, tem que acontecer, Pedro. Eu tenho que morrer, eles têm que me matar. Aleluia. Mas você não compreende a angústia que estava o conflito na alma de Jesus como homem, mas como Senhor, como Deus, ele estava ciente que ia vencer. Ele ia vencer. Aleluia, Jesus. Irmão, tem coisa que eu ouço por aí. Um dia a mulher de um pastor, o primeiro pastor, aliás, o segundo pastor, que foi pastor meu na minha caminhada, eu não sei se ainda está vivo, mas eu acredito que sim. Pastor Manuel e missionária Laura. Um dia ela me chamou e falou assim: ó, meu filho, deixa eu te passar aqui uma missão que Deus mandou. Eu disse: olha, um dia um pastor, Estevão Ângelo, não sei se vocês já ouviram falar nesse nome, que foi um dos fundadores da Assembleia de Deus, lá no Maranhão. Pastor Ângelo Estevão, ou Estevão Ângelo, coisa assim. Ensinou ela
no culto de ensino, disse: olha, o cristão tem que ter 2 bolsas. Lá no Nordeste chama bolsa, aqui também eu creio. Pendurar uma bolsa à direita e outra à esquerda. Aí os membros perguntam: mas para que, pastor, essa bolsa? Eu falo assim: meu filho, eu estou explicando, eu estou pregando simbolicamente que o cristão tem que carregar 2 bolsas. Uma à direita e outra à esquerda. Na direita você vai colocar as coisas boas que for profetizado para você. E as ruins também, você vai botar separada. Quando você sair do evento, você vai pegar aquela bolsa que foi colocada as coisas ruins e vai sacudir ela e vai jogar fora. Dessa forma, a mulher do pastor Manuel me ensinou. E eu peguei aquilo para mim. Eu não vou chegar e envergonhar uma pessoa que profetiza coisa má para mim. Mas um dia eu tive que repreender uma pessoa. E até hoje esse presbítero está desviado, eu acredito que ele desviado. Que não aceitava que Deus me usasse. Ele não acreditava. Né? Então ali ele começou a falar que não era Deus que me usava. Mas voltando para a palavra, deixa esquerda. Voltando para a palavra, para a bolsa. Você carrega uma bolsa do lado direito, a outra à esquerda. Bota as coisas boas na direita e as ruins você coloca na esquerda. Lá na frente você joga tudo fora e sai com as coisas boas. Eu estive junto com uma pessoa essa semana, ele usado por Deus, não tenho dúvida. Mas ele profetizou dizendo que o que falaram, que Jesus estava com a chave na mão, é heresia. Não é verdade. Eu me cocei que de repreender na hora e mostrar que é verdade. Que Jesus, quando ele morreu, ele desceu ao inferno ou não desceu? Desceu. Ele tomou a chave do diabo ou não tomou? Tomou. A chave da morte. Deus foi lá e tomou a chave na mão de Satanás. Tomou ou não tomou? Tomou. Tomou. Isso me dá, porque é me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele poderia ter dito assim: Satanás estava com a chave, mas após que Jesus morreu, desceu ao inferno, ele tomou a chave e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Agora a chave é minha, Satanás. Queridos, nós temos que prestar bem atenção no que você vai ouvir. Hoje temos visto muitos pregadores pregando simbolicamente. Bem, que Deus mandou botar um pouco dessa água ungiada para tu tomar, para você curar. Amém, já fiz isso. Mas eu não posso, queridos, estar pregando heresia. Eu não posso guardar a heresia como base para a minha vida, porque eu não vou alcançar vitória ouvindo heresia. Aleluia, Jesus. Então hoje, muitos pensam que Satanás não tem poder. Tem. Deus não tirou. É verdade, evangelista? Nós não estamos aprendendo isso? Satanás tem o seu governo. Mas é uma coisa: aquele que é marcado com o Espírito de Deus, aquele que Deus tem promessa, Satanás não tem o poder de tocar. Glória a Deus. Aleluia. Muito dizem assim: pastor, por quê? Então Deus só permite o diabo matar, tirar a vida, fazer bagunça. Irmão, entenda. Deus o deixou livre-arbítrio para mim e para você, seguir ou não seguir. Aleluia ao Senhor. Mas aqui nós podemos ver, queridos, uma palavra longa. Glória a Deus para a nossa vida. A palavra de Deus, o Espírito da graça. Entenda aí um pouquinho, diz assim: glória a Deus. O profeta, o Espírito da graça. O profeta mostrou-nos o arrependimento do povo de Israel para derramar o seu Espírito sobre o seu povo. Glória a Deus. E o seu Espírito fará com que reconheça aquele a quem ele transpassaram um
um cumprimento parcial já se realizou no dia de Pentecoste, Atos 2:37. Vamos já aqui, lembra para mim. Esse homem está me judiando, irmão. Deus vai me dar vitória, que eu vou fazer um negócio para nós, vamos caçar um culto aqui, ó. Isso aqui não está correto. Eu estou pregando assim, e esse homem está me judiando também. É Atos 2:37. Leia aí. Quando Pedro anunciou aquilo que foi transpassado, está fora hoje as primícias que colheita seguia na vida de Jesus. Em glória, esse texto revela o que é arrependimento verdadeiro. O que é arrependimento verdadeiro? Leia. Atos capítulo 2, 37. Ouvindo eles isso, contubiam em seu coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Que faremos, varões? Pois é, tá vendo? Aí tem uma resposta, aí tem uma pergunta: o que faremos? Agora o Espírito de Deus me leva lá para o livro de Atos, me parece capítulo 8, aonde o homem, o eunuco, que servia uma rainha, ia em cima do seu carro e ele via, mas não entendia. Agora Deus fala para Filipe, apressa, corre, porque aquele homem precisa ser evangelizado. Não foi diferente do mês de dias. Quando o profeta Zacarias fala do arrependimento, ele está dizendo que é necessário eu pregar, é necessário nós pregar. E quando chegou Filipe, naquela carruagem, ali o eunuco disse: Soba, senta aqui comigo. Olha, que maravilha, né? Como há algo preparado para aquele que serve a Deus, o profeta de Deus. E ele disse: sobe aqui. E ele estava com o livro de Isaías nas mãos e lendo. Aí Filipe disse: você está entendendo o que você está lendo? Irmão, quantas pessoas estão lendo a palavra, dizendo uma coisa que não é verdadeira, como muitos estão lendo como se fosse um gibi, como muitos estão lendo para competir. Eu leio a Bíblia duas, 3 vezes no ano. Eu já li a Bíblia 20 vezes no tempo que aceitei Jesus. Isso não me interessa. Me interessa ler o que eu leio e eu compreendo. E o eunuco abriu a sua boca e disse para Filipe: como é que eu vou entender se não tem alguém que me explique? Ademar, que a face, como é que eu vou entender do arrependimento? Como é que o mundo vai entender do arrependimento se não tem alguém que prega? Aleluia! Ali Filipe sentou, parece que estou vendo a recompensa de Filipe, da carreira que ele deu, correndo de encontro àquela alma. Irmãos queridos, muitas das vezes tem alguém, Deus está falando, pregue, Deus está falando, fale, Deus está falando, pregue a palavra, porque aquela vida vai ser uma bênção. Eu contei um testemunho aqui, Deus está me lembrando, vou contar de novo. Foi-se o missionário do Brasil para fora do Brasil. Ficou ali, queridos, um período grandíssimo, e ele disse: aqui não vai dar mais para mim pregar mais não. Chega, nada acontece. Quando ele da fé entra na igreja, um simples cidadão, ele fez o apelo e aceitou Jesus. Quando ele foi visitá-lo, era um grande empresário naquele país. Ele aceitou Jesus. E ele trabalhou com aquele empresário 2 anos. Com 2 anos ele deixou ele naquela cidade, naquele lugar, sendo o pastor da igreja. Glória a Deus. Ele retornou. E quando ele voltou para lá, a igreja estava lotada. É por isso que a Bíblia diz que uma alma salva, uma alma trabalhada, ela
Aleluia. Queridos, às vezes o nosso sofrimento, às vezes nós estamos olhando e dizendo: não, eu vou parar, vou acabar, vou seguir outro caminho. Deus fala: há uma recompensa para a tua luta, há uma recompensa para o seu sofrer, há uma recompensa pela tua lágrima, há uma recompensa. Então hoje o Senhor está falando sobre arrependimento. Vamos arrepender, vamos tirar de dentro do coração, vamos jogar para fora. Irmãos, é difícil. Não é fácil você arrepender. Alguém te machucou, alguém te magoou, aleluia. Não é fácil você compreender que você tem que se humilhar, você tem que dizer: ei, eu te perdoo. A pessoa te magoando, você diz: ei, eu te perdoo. Vamos seguir junto no caminho. Eu não quero ver você sair fora do caminho. Aleluia. Uma pessoa, irmãos, eu soube que passou por aqui, falou em um certo lugar, que disse que eu não prego a palavra, disse que eu sou ignorante, que eu machuco as ovelhas. Mas eu quero dizer que ontem Deus nos louvado disso. Aquele que está falando mal de ti, aquele que está falando mal da obra, vai voltar e vai te pedir perdão. E eu tenho a palavra para dizer para ele, ou para ele ficar ou para ele ir embora, mas ele vai ouvir a palavra que Deus tem para ele. Amém, Jesus Cristo disse para Judas, faz o que tem que ser feito. Será por quê, irmão, que Judas foi escolhido para ser o traidor? Será por quê? Desde o dia que Deus o chamou Judas não deu lugar para Jesus trabalhar na vida dele. Nada. Ele não deu lugar, ele andava de aparência. Mas aqui o Senhor está falando: olha, Espírito da graça. Parte 1, vamos lá. Parte 1. Uma ação do Espírito Santo. Ele foi derramado e o arrependimento foi pregado. Atos 2:37 você deu, não foi? Então, eu não dei a resposta. Só 37. Isso, só 37. Queridos, Pedro pregou. E o Espírito Santo desceu naquela reunião, no Pentecostes. Então, querido, existe um ser número 1 entre nós, na igreja, que é o Espírito Santo. Nós temos que amar, nós temos que clamar, nós temos que dizer: Espírito Santo, me ajude. Aleluia. Espírito Santo, eu estou aqui. Aleluia. Ele está aqui, irmãos. É Ele que nós devemos clamar. Quando Pedro começou a pregar, o Espírito Santo encheu aquela casa. O Espírito Santo encheu aquele lugar. Parte de número 1 ainda. Este Espírito convence o homem. Sem este poder, ninguém é convertido. João 16:8. Veja aí. João 16:8. A ação do Espírito Santo é do Espírito Santo acompanhada com oração. Atos 1:16. João 16:8 e Atos 1:14. Pode ler. João 16:8. Isso. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Está vendo, irmão? Glória a Deus. Irmãos, o Evangelho está sendo pregado. Verdade. Hoje eu me conscientizei de uma coisa: que eu fui escolhido para sofrer. Mas como, pastor? Sofrer por muitos, irmãos. Esses que estão chamados, consagrados, escolhidos, têm que sofrer para mostrar para aqueles que não são chamados para ser pregadores.
Aleluia. Sofrer como sofrer, sim. Eu tenho a responsabilidade de mostrar, eu tenho a responsabilidade de mostrar para você que o Espírito Santo é Ele que convence eu e você do erro. Glória a Deus. Quer eu te falar uma coisa, com base bíblica? Muitos estão errados. Muitos estão errando por aí. Mas vai chegar o dia. Vai chegar o dia que o Espírito Santo vai dizer no ouvido dele: ei, você está errado. Ei, volta. Volta porque você está errado. Saia do erro e volta para o caminho certo. Irmãos, Deus é tão lindo, Deus é tão bondoso, Deus é tão misericórdia, que o Espírito Santo está aqui para Aleluia. convencer o homem do pecado. O Espírito Santo está aqui para transformar a mente que às vezes está, assim, indo para lá e para cá. E Deus vai ter. O filho, o pai trabalhou no Velho Testamento. No Novo Testamento, o filho veio, fez carne, morreu, ressuscitou. Mas agora o Espírito Santo está aqui entre nós. Glória E nós a Deus. temos que compreender que Ele é quem está gemendo. É Ele que está pagando um preço pelas almas. Glória a Deus. Isso Aleluia. digo. Atos 1,14. Atos 1,14. Aleluia. A ação do Espírito Santo é acompanhada com a oração. Temos que orar, irmão. Temos que orar. No dia que eu não oro com a cara no chão, algo está faltando, irmão, na minha vida. Porque Deus está dizendo cada minuto: te humilha. Se quer vitória, te humilha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 1 de Atos, verso 14. Isso, Atos 1,14. Todos estes perseveraram uninamente em oração e súplica com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Está vendo? Irmãos, nós temos que estar unidos em oração, nós temos que estar em um só propósito, nós temos que estar gritando, chorando, unidos. Aleluia! Jesus ia e foi crucificado, mas agora Maria, junto com seus outros filhos e irmãos de Jesus, agora estavam unidos, chorando, orando e Glória a pagando Deus. preço. Aleluia. Irmãos queridos, sem oração, sem a oração, nós não alcançamos a vitória. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, parte 2. O arrependimento causado pelo olhar para a cruz. Eles verão aquele a quem transpassaram e lamentarão. Atos 1:7. Irmãos, muitos hoje veem a cruz como uma maldição. Muitos hoje olham para a cruz, irmãos. Cristão que não lê a Bíblia, cristão que não tem conhecimento bíblico, Aleluia. vê a cruz como uma maldição. Glória a Deus. Não é isso. A cruz não é maldição e nunca foi maldição. Verdade, Jesus. Glória a Vou Deus. repetir novamente. O arrependimento é causado pelo olhar para a cruz. Eles verão aquele a quem transpassaram e lamentarão. Atos 1:7. Pode ler. Atos 17. Irmãos, quando nós olhamos para o sacrifício, aleluia, nós vamos sentir no peito e vamos dizer: eita, Jesus morreu, eu tenho que consertar a minha vida. Sim, pode ler. E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Está vendo? Glória a O tempo Deus. é de Deus. O tempo é do Senhor. Mas se eu olhar,
Se eu ler e olhar para a história, olhar para a cruz, eu vou ver, meu Deus do céu, eu tenho realmente que me converter, eu tenho realmente que olhar para o sacrifício que Jesus fez, porque foi grande, foi um sacrifício crucial, e agora, Senhor, eu tenho que compreender e aceitar a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Parte B. Para os incrédulos, a cruz é um escândalo. Um escândalo. Mas, juntamente, a cruz revela o tamanho e a abmissão do pecado. 1 Coríntios 1 e 23. Irmãos, para o incrédulo, a cruz é um escândalo. Você vê, todo ano existe aquele negócio de via sacra, via aquele negócio lá. Irmão, não precisa fazer aquilo numa madeira, não precisa levantar alguém lá, fazer aquele papel, porque está escrito aqui. Para o incrédulo, a palavra, o sacrifício é verdadeiramente um escândalo. Que isso? Não precisava mais. O que é isso? Jesus, ele morreu para mostrar para mim e para você que você e eu precisava do sacrifício da cruz. Pode ler, evangelista. 1 Coríntios 1 Coríntios 1 e 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Amém? Vai pregar hoje lá em Jerusalém que Jesus foi crucificado e que ele é o Messias. Para eles é escândalo, para os judeus e para os gregos. Não é isso? O que é isso, rapaz? Jesus, aquele humildezinho que passa frio, não é isso? Será que ele é o Messias? A Bíblia nos relata, a Bíblia nos mostra que quando Jesus se vir montado no seu cavalo, como rei, ele vai vir, querido, todo adornado, ele não vai vir montado no jeguinho, não. Ai, que maravilha! Ele não vai vir montado no jeguinho. Eu posso fazer a simbologia que Jesus veio mudar naquele jeguinho com o discípulo ao lado dele, mostrando que o homem tem que ser simples e humilde. Aleluia! Mas ele era homem, mas agora ele vai vir glorificado, ele vai vir montado no seu cavalo. Aleluia! Glória a Deus, No livro de aleluia. Apocalipse existem dois tipos de cavalo que eu quero falar. No capítulo 6 existe o cavaleiro branco, aquele é o falso cavaleiro. Mas no livro de Apocalipse, capítulo de número 19, está Jesus Cristo glorificado, dizendo, ele saiu vencendo, e ele vai vencer, está vencendo, e vai vencer toda a tempestade. Hoje, orando pela Ucrânia, orando por outros países, Deus me mostrou um demônio usando Rússia. Deus mostrou um demônio querendo acabar com a Ucrânia. Por que é isso, irmão? É ambição. Sabe o que é isso, irmão? É coisa que está na Bíblia. Que o maior ia detonar o menor e o menor tinha que se enjoelhar aos pés do maior. O que a Rússia está querendo? É tomar o poder, o petróleo, o ouro, o ferro, tudo da Ucrânia. Não deram a dependência para eles, sim, mas a Rússia não quer aceitar. A Rússia quer que a Ucrânia seja serva da Rússia, mas não vai não. Deus me mostrou e eu orei. Vai haver uma grande reconciliação, presta atenção. Deus mostrou 3 países indo contra a Rússia e um é o Brasil. Presta atenção. Hoje Deus mostrou isso. Eu não falei na oração. E o Lula já interviu. Eu vi um dia desse aí, Lula já interviu. Que a Rússia tem que parar. A Rússia tem que parar e deixar o Ucrânia seguir o seu caminho. Os outros 2 países Deus não me mostrou. Mas vai haver uma reconciliação e a Rússia vai ter que parar. Porque existe todos os países unidos, chama-se Organização
das Nações Unidas, é isso? ONU. Né? Então, quando um quer tomar do outro a força sem causa, todos vai, opa, pera, calma, não é assim não. E já foi demais, irmão. Já morreu muito inocente. Na Ucrânia já morreu muitos, por quê? A Ucrânia é um país rica. E a Rússia quer passar por cima dele, é meu. Mas Deus está no céu e está vendo que o Deus de Israel, ele ainda vela pelas almas que estão morrendo. Então a palavra de Deus, olha, para os incrédulos, a cruz é escândalo. Aleluia. É escândalo, irmãos. Os judeus ainda não creem. Muitos judeus já se converteram ao evangelho, muitos. Mas muitos judeus ainda vão ter que sofrer muito para entender. Israel vai sofrer muito para compreender que não acreditaram no verdadeiro Messias. Amém. Você foi privilegiado para isso. A Bíblia me diz isso, que você foi privilegiado, porque quando Jesus rejeitou, quando os judeus rejeitou Jesus, o Messias, deu o direito para nós abraçar. Aleluia! Jesus disse: agora não é só para os judeus, para todo aquele, quando quiser, eu estarei aqui para dar salvação. Aleluia. Isso hoje nós temos Jesus, irmão. Porque os judeus o rejeitou e o mundo agora teve o direito de ter um Salvador. Todas as nações. É isso que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Vamos lá na frente. Veja também, irmão. Glória a Deus. Na cruz, vamos na cruz vamos à grandeza do amor de Deus. Romanos 8, 32. Na cruz vamos ver o grande ou a grandeza do amor de Deus por mim e por você. Eu tenho 2 filhas. Se fosse para um morrer, eu preferia morrer. Aleluia. E os Deus, agora um filho só, você vai morrer. Deus sabia que era uma grande vitória, morrer e ressuscitar. Mas, irmão, você não deixa. Se você tivesse a promessa, pendura teu filho, meio dia vai ficar pendurado, vai morrer, mas eu ressuscitei depois, tipo, bota 6 da manhã, às 18, ele já morreu, ressuscitou.